Sejam muito bem-vindas a esse encontro que a gente está fazendo aqui para falar sobre o cacau. E não é à toa que a gente está aqui hoje para falar sobre o cacau, porque, inclusive, gente, a Páscoa já é aí nos próximos dias. E, gente, Páscoa é o período do quê, gente? É um dos períodos mais gostosos que a gente tem no ano, porque é aquele período que tem muito o quê, gente? Muito chocolate. A gente adora chocolate. E também não é à toa que eu coloquei essa frase aqui logo no começo, né? Que o cacau manjar é um manjar dos deuses, é considerado um manjar dos deuses, e vocês vão entender um pouquinho aí, conforme a gente for conversando aqui com vocês. Então, o cacau que a gente conhece, gente, é isso aqui: é chocolate, né? Então, chocolate amargo, chocolate ao leite. Isso aqui é o que a gente, na verdade, tem de mais comum de encontrar o cacau. Então, o cacau na forma de chocolate, né? Então, cacau, quando a gente fala cacau, normalmente a gente pensa nisso aqui, no chocolate. Só que, gente, o chocolate, ele não é cacau. Na verdade, o chocolate, ele é uma receita feita com cacau. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para a gente acabar não confundindo. Então, o cacau, de verdade, é isso aqui que vocês estão vendo, que é uma fruta, né? E olhando ela assim, gente, vamos falar a verdade, né? Não remete nada àquele chocolate que a gente come aí, que a gente gosta de comer, né? O ovo de Páscoa, enfim, chocolate amargo, chocolate ao leite, né? Então, o chocolate, ele é uma das receitas que são feitas aí com cacau. Inclusive, gente, o cacau, ele não é utilizado só para fazer chocolate, para fazer receitas, enfim, ele é utilizado muito também na indústria farmacêutica, especificamente na indústria de cosméticos, né? Então, eles usam muito o cacau nessas indústrias também, para fazer o quê, gente? Para fazer produto de cabelo, para fazer produto para pele. Então, o cacau mesmo, não o chocolate, ele é utilizado também, tanto para culinária quanto para esses produtos de pele e cabelo, né? E da onde que vem o cacau, gente? O cacau, ele é originário da América Central, né? E já foi considerado, não, né? Ainda é considerado aí o manjar dos deuses, né? Eles consideraram, bem antigamente lá, os incas, eles consideravam o cacau como se fosse algo que foi entregue dos deuses para o humano, né? Para o homem, porque ele traz realmente vários benefícios, né? E a gente encontra esse cacau, não chocolate, né? Agora vamos falar de cacau, cacau mesmo, que é essa frutinha aqui, de várias formas, né? Então a gente encontra ele, o cacau em pó, a gente encontra o cacau na forma de nibs de cacau. Inclusive o nibs de cacau, ele é muito utilizado, gente, para fazer chá de cacau. Não sei se vocês já tomaram chá de cacau, mas várias empresas já têm esse chá que você pode estar fazendo em casa, infusão mesmo. Você encontra ele tanto o nibs na forma mesmo, como se fossem uns pedacinhos de cacau, né? Que não vai ter aquele sabor do chocolate que a gente espera, né? Ou na forma de sachê, também você encontra o chá de nibs de cacau, tá? Então a gente encontra o cacau em pó, o nibs de cacau, o chocolate, que é uma receita, né, que a gente encontra aí o cacau, a manteiga de cacau e a polpa da fruta do cacau, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui isso aqui, que é a tabela nutricional do cacau, não do chocolate, tá? Para vocês conseguirem observar aqui como que é a distribuição de macronutrientes. Então, quando a gente pega 100 gramas de cacau mesmo puro, gente, a gente vai encontrar essa distribuição aqui de nutrientes. Então, a gente encontra proteína, e olha só, gente, que praticamente, se vocês observarem aí, a quantidade de proteína do cacau e a quantidade de carboidrato do cacau é praticamente a mesma quantidade. Então, ó, 19 gramas em 100 gramas de cacau, 19,5 gramas é de proteína, 21 gramas de carboidrato. Então, se a gente for falar em carboidrato e proteína, gente, é praticamente a mesma coisa. E qual cacau que eu estou falando aqui, gente? Estou falando do cacau mesmo, tá? O cacau, por exemplo, em pó, essa composição aqui, tá? Ou a fruta, tá? Porque o cacau em pó, gente, ele é puro, né? Ele é 100% ali a fruta, né? Então,
19,5 de proteína, 21 gramas de carboidrato, gordura, a gente tem ali 13,5 gramas de gordura nesse cacau, tá? E aí a gente vai encontrar o valor calórico dele total. Então, em 100 gramas, a quantidade calórica desse cacau é 280 calorias, né? Se vocês forem observar aqui na, na distribuição, fica bem distribuído ali a quantidade ali de nutrientes, né? Tanto de proteína, quanto de carboidrato, quanto de gordura também. Bom, e aí vamos lá. O que que tem no cacau, gente? Eu acho que isso é bem importante também a gente avaliar. No cacau a gente encontra diversas vitaminas e minerais. Então a gente tem aqui no cacau, a gente encontra vitamina A gente encontra vitamina B, a gente encontra vitamina C, vitamina E. Então, por exemplo, se eu for falar especificamente aqui, vitamina C, vitamina E, são vitaminas que elas são antioxidantes. Então, elas vão reduzir a quantidade de radicais livres que a gente tem no corpo. Radicais livres a gente produz de uma forma endógena e de uma forma exógena também, do ambiente, a gente também tem contato com esses radicais livres, através de poluição, produtos químicos, através da alimentação que a gente ingere, dependendo da alimentação, acaba ali sendo um gatilho para o corpo produzir esses radicais livres, e esses radicais livres, eles são uma substâncias, ele é uma substância que, na verdade, a gente precisa ter no corpo, porque ele vai combater ali, por exemplo, alguma substância que o corpo não identifique como boa. Então, isso pode ser tanto de alimento, ou como pode ser um parasita, ou pode ser um vírus, uma bactéria. O corpo ele produz esses radicais livres como se fosse uma defesa do corpo. Então, ter uma quantidade de radicais livres adequadas no corpo é normal, tá? A gente precisa ter esses radicais livres. A grande questão é que muitas vezes a gente tem muito contato com gatilhos que vão produzir mais radicais livres no nosso corpo, e isso acaba sendo maléfico para a gente. Então, a quantidade muito aumentada de radicais livres, por exemplo, ela acaba degradando as nossas células, né? Dependendo aí da célula que esse radical livre ele está combatendo, pode ser um desencadeador de câncer também. Então, as vitaminas, né, que são antioxidantes, as substâncias que são antioxidantes, eles vão, na verdade, trazer essa proteção para a célula. Inclusive, muitos produtos são utilizados para combater esses radicais livres ou para diminuir esses radicais livres, porque não é ideal que a gente tenha zero radicais livres no nosso corpo, porque ele tem esse efeito protetor, mas as vitaminas, os minerais, produtos que são produzidos para diminuir esses radicais livres, tem uma intenção muito interessante, que é diminuir os radicais livres, mas também evitar essa degradação da célula e também evitar o envelhecimento celular, porque quanto mais radicais livres a gente tem no nosso corpo, mais rápido fica o envelhecimento celular, tá? Bom, além disso, tem ferro, tem magnésio, tem manganês, tem zinco, potássio, cálcio, fósforo, cobre, sódio, tem fibras. Então, a gente encontra várias dessas vitaminas e minerais no cacau. É claro que umas a gente vai encontrar numa quantidade maior, outras a gente vai encontrar numa quantidade menor. No cacau também a gente tem o quê, gente? Cafeína. Então, cafeína também a gente encontra no cacau, tá? No chocolate, é claro, a gente tem, mas a gente vai encontrar uma quantidade de cafeína. Quanto maior a quantidade de cacau nesse chocolate, maior a quantidade de cafeína aí ele também vai ter. E a cafeína, ela está no grupo dos compostos bioativos. Então, vai ter todos esses compostos bioativos. Então, tem triptofano, polifenóis, catequinas, epicatequinas, tiramina. Todos esses compostos bioativos que a gente tem dentro do cacau, ele também vai trazer um efeito benéfico para a nossa saúde, tá? Então, por exemplo, a tiramina ele é um precursor de serotonina, que ajuda a formar esse neurotransmissor que traz aquela sensação de bem-estar, que regula o humor, o ritmo cardíaco, a questão do sono, do apetite, tem efeito de prevenção de câncer.
Então, dentro do cacau, a gente encontra vários desses compostos aqui bioativos. Inclusive, tem um que, se eu não me engano, é a teobromina, nome é difícil de falar, ou é a cadê? Deixa eu ver aqui. Fenilatilamina. Gente, até o nome dos compostos bioativos são difíceis para a gente falar. Que tem, ele é um que a gente costuma chamar que ele é um composto que ajuda a formar o hormônio da paixão. Olha só, gente, o cacau também tem isso, hein? Inclusive o cacau, ele é considerado como um alimento afrodisíaco, né? Bom, aí vamos lá. Então, tudo isso aqui a gente encontra no cacau. E quais são esses benefícios que todas essas vitaminas e minerais, esses compostos bioativos vão trazer para a gente quando a gente consome o cacau, tá? Então, propriedades antioxidantes que vão neutralizar os radicais livres e vão proteger as células, que é isso que eu expliquei para vocês anteriormente. Tem uma ação anti-inflamatória. Então, quando fala anti-inflamatória, não é só para ajudar naquela inflamação que a gente tem, sei lá, de um corte que a gente fez, da unha que está encravada, porque isso também gera uma resposta inflamatória no nosso corpo, mas também para reduzir a resposta daquela inflamação subclínica, que é uma inflamação que, na verdade, que a gente não está doente, mas que o nosso corpo entende que a gente está passando por um processo inflamatório, que isso pode ser porque um cortisol está mais alto, porque tem uma gordura no fígado. A gente não tem um sintoma específico que a gente consiga falar, eu estou sentindo algo, mas o corpo identifica isso como uma inflamação, e essa inflamação subclínica, ela também pode ser reduzida pelo consumo do cacau, tá? Tem um efeito aí protetor cardíaco, então ele ajuda a regular o colesterol, ajuda a regular a pressão sanguínea, diminui o risco também de formação de coágulos, então isso também é bem interessante. Ele ajuda a trazer uma proteção para os nossos neurônios também. Então, ajudando a questão do fluxo sanguíneo para o cérebro, aumenta a nossa capacidade cognitiva, de concentração, de memória. Inclusive, já tem estudos relacionados ao uso do cacau para diminuir problemas neurológicos, do tipo Parkinson, Alzheimer, demência senil. Tem pesquisas do cacau para pacientes com autismo. Então, o cacau, ele é já um alimento que assim, ele é utilizado há muito, gente, muitos anos. Inclusive, lá na Idade Média já se usava cacau. Mas ainda existem muitos estudos pensando especificamente no cacau para trazer benefícios para a saúde, né? O cacau, né, eu falei para vocês que é muito utilizado na culinária e também na indústria de cosméticos, mas, por exemplo, a gente pode colocar esse cacau em cápsula, por exemplo, para a pessoa estar consumindo, tá? Mas é claro, gente, que é muito mais gostoso a gente colocar no próprio alimento, tá? Ajuda a prevenir anemia, lembra que o cacau ele tem ferro, então ele ajuda nessa prevenção de anemia. Contém cálcio, então ajuda também nessa prevenção de perda óssea, né? Principalmente aí falando em perda óssea, que é uma coisa muito comum entre as mulheres, principalmente nas mulheres após os 40 anos. Ajuda na questão do tônus muscular, regulação do humor. Então, lembra que eu falei para você lá dos neurotransmissores, os compostos bioativos que vão ajudar na formação de serotonina. Então, a serotonina ela ajuda também a regular essa questão do humor, dormir melhor, então melhora essa questão do sono, ajuda também no controle do apetite. Então, aquelas pessoas que pensam aí, pensando um pouquinho mais na questão de emagrecimento, de controle de peso, também, e na hidratação da pele. Agora, só vou voltar um pouquinho aqui. Ajuda no controle de peso. Lembrando que eu estou falando do cacau, não estou falando do chocolate. Tá? Isso precisa ficar bem claro, porque, né, ajuda a regular o apetite. Tá, mas, nossa, como chocolate vai... Não, chocolate não vai ajudar a regular o seu apetite. Estou falando especificamente aqui do cacau que está lá no chocolate. Por isso, gente, que a gente indica que vocês consumam. É claro que o chocolate ao leite, ele é mais gostoso, tá? Só que, pensando em questão de benefício, ele, na verdade, ele vai entrar mais como uma sobremesa, né? Ele tem mais gordura, ele tem mais açúcar, ele vai ter mais leite, e pouco se tem do cacau. Eu vou mostrar isso para vocês um pouquinho mais para frente, tá? Eu vou falar aqui de alguns benefícios específicos, né? Então, o cacau, ele
como por ele ter cafeína, ele vai ter um efeito termogênico no nosso corpo. Então, o cacau, ele ajuda a dar uma acelerada no nosso metabolismo, tá? Desde que a gente inclua o cacau e não o chocolate, tá? Então, o cacau, ele é rico em cafeína, tá? Ele vai ajudar a acelerar esse metabolismo, consequentemente, vai ajudar aí a queimar, né, a aumentar essa queima de calorias. Gente, quando a gente fala em alimento termogênico, a gente tem que tomar muito cuidado. Não só o cacau tem esse efeito, né? Mas, por exemplo, o café tem esse efeito de ser termogênico, o chá verde, a canela, o gengibre. Só que o alimento termogênico, ele não faz milagre. Ele entra como um ingrediente coadjuvante nesse processo de emagrecimento. Ele ajuda? Ele ajuda. Ele sozinho faz milagre? Não faz milagre. Então a gente precisa também tomar bastante cuidado, porque assim, né? Ah, a Fernanda falou que melhora. Tá, tudo bem, ele vai melhorar, mas a gente tem que juntar tudo isso com outras estratégias que a gente já está fazendo. Falando especificamente do cacau, do café, do chá verde que contém cafeína, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Por quê? O excesso também, que eu vou falar um pouco mais para frente para vocês, ele pode ser também prejudicial. Falando especificamente de cafeína, para aquelas pessoas que estão mais ansiosas ou que têm aquele tremor essencial, não sei se vocês já ouviram falar, mas tremor essencial, Parkinson, que tem mais ansiedade, tem que tomar cuidado com o uso do cacau, do café, do chá verde, por causa da cafeína. A cafeína, a gente utiliza muito ela, porque o pessoal fala assim: ah, eu tomo cafeína, eu fico mais atento, consigo ter um pouco mais de energia ali durante o treino, durante o dia. Às vezes eu acordo muito cansado, já tomo um café, já fico já esperta. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque pessoas que são mais ansiosas, têm esse tremor essencial ou têm Parkinson, pode ter prejuízos no consumo desse tipo de alimento, porque esses alimentos eles estão estimulantes, tá? Então, só aí um pequeno parênteses aí para a gente realmente tomar cuidado. Quando a gente come chocolate, a gente fica mais o quê, gente? A gente fica mais feliz, né? Então, e isso, na verdade, não vem do chocolate em si, tá? Essa sensação de prazer que a gente sente, ela vem muito do cacau. É claro que quando a gente fala do chocolate, tem o cacau, tem o efeito do cacau e tem o efeito do açúcar. O açúcar, ele também traz essa sensação de bem-estar, mas da mesma forma que o açúcar traz essa sensação de bem-estar ali imediata, o cacau também traz essa sensação, só que o efeito tanto do cacau quanto do açúcar, ele tem o que a gente costuma chamar de meia-vida curta. Ele tem um pico muito rápido, mas o efeito passa rápido também, então não tem um efeito prolongado. Por isso que muitas vezes a gente come o chocolate, a gente fica com aquela sensação de, ai, comi o chocolate, que delícia, ai, mas eu quero comer mais. Sabe, você fica nisso, né? Então come agora, mas a gente vai querendo mais, porque ele tem esse efeito que passa rápido, né? Então é importante a gente falar que o cacau em si, o chocolate, enfim, se for um chocolate mais amargo, que tem mais cacau, ele vai trazer essa sensação de bem-estar, o cacau, tá? E o chocolate mais amargo. O chocolate ao leite, o chocolate branco, vocês vão entender que não, porque eu vou explicar isso para vocês, tá? Por quê? Ele acaba sendo um estimulante no nosso corpo e ele vai liberar aqui o nome daquele composto bioativo que eu estava tentando lembrar qual que era, gente. É a feniletilamina. Ele traz essa sensação de bem-estar, e é uma sensação que ela não é uma sensação leve, ela é uma sensação assim, que você sente quando você consome realmente essa sensação de bem-estar extremo. Inclusive, isso é muito falado nos estudos. E ele ajuda a liberar o quê, gente? Ele costuma ser conhecido, esse composto, do hormônio do amor, porque ele ajuda, do amor não, da paixão, porque ele ajuda a melhorar o humor, a sensação de bem-estar, ajuda na motivação e no foco. Só que cuidado, não é o chocolate ao leite, a gente tem que ter um chocolate amargo que tenha mais cacau aí para a gente conseguir esses benefícios. Bom, aí vamos lá. Outros benefícios que a gente encontra, falando especificamente do cacau. O cacau, ele é benéfico para o intestino, por exemplo. Por quê?
Quando o cacau chega, cacau mesmo, tá, gente? O cacau chega lá no nosso intestino, ele ajuda a aumentar a quantidade de lactobacilos e de bifidobactéria, que são dois tipos de bactérias que são benéficos para o nosso intestino, que vão deixar o nosso intestino mais saudável, tá? Melhora também a questão do raciocínio, evita doenças neurológicas, como eu falei para vocês. Então, Alzheimer ajuda nos quadros de Alzheimer, autismo, TDAH, enfim, tremor essencial, ajuda no foco, na memória, concentração, ajuda no controle da pressão, evita o envelhecimento precoce por causa da quantidade de antioxidantes que tem no cacau, que vai ajudar a proteger as células contra o envelhecimento, protege a questão do coração, então combate as doenças cardíacas, ajuda no controle do colesterol, do triglicérides. E por que que o cacau ajuda no emagrecimento? Não é porque ele é termogênico, porque ele tem cafeína. Isso é uma coisa que vai ajudar. Mas porque o cacau, ele ajuda a liberar leptina, que é um hormônio que ajuda a controlar a saciedade no nosso corpo, tá? Então, a leptina, ele é o hormônio responsável por controlar a nossa saciedade, para a gente não ficar com aquela vontade de comer toda hora que nem a capivara raivosa. Não. Então, ele vai ajudar nisso. Então, o cacau, a gente consome o cacau libera a leptina e ajuda a controlar a saciedade. Só que vai depender muito, gente, de como você vai comer esse cacau. Por exemplo, se você vai comer esse cacau com um chocolate ao leite, por exemplo, ele já não vai ter essa liberação de leptina, tá? E eu sei que o grande desafio, gente, toda vez que eu falo em cacau, né? Ai, Fernanda, vou ter que consumir o cacau 100%. A grande questão é, vou consumir o cacau 100%. Aonde que eu vou colocar esse cacau 100%? Porque o sabor do cacau 100% não é uma coisa tão gostosa, ele tem um sabor mais amargo. Eu concordo com vocês, é um desafio. Mas a gente pode pensar de colocar esse cacau em várias preparações, né? Então a gente pode colocar esse cacau 100%, por exemplo, num bolinho que a gente vai fazer saudável, colocar ele numa banana que é mais doce, ou usar ele em alguma preparação associado com algum adoçante natural. O cacau 100% ele é muito utilizado, gente, para colocar em algumas marcas de whey, acaba utilizando o cacau 100% para colocar dentro do whey, ou dentro dos seus produtos. Por quê? O whey, ele acaba sendo hoje muito utilizado, né? Só que não são todas as marcas que utilizam o cacau 100%. Eu preciso falar isso para vocês que são algumas marcas específicas que utilizam isso, né? Que é o cacau realmente 100% ali, associado com um adoçante. Tem algumas empresas, por exemplo, que usam, sei lá, você encontra whey chocolate. Mas você vai ver que lá na composição, gente, é um pouquinho só que tem de chocolate e vai ter mais aromatizante, mais adoçante artificial para dar esse sabor doce, tá? As marcas que utilizam o cacau 100%, que acaba tendo uma boa composição, é aquele tipo de whey que você usa que você percebe que ele já não é tão doce, tá? São provavelmente as marcas que vão estar usando aí o cacau 100%. Para ter certeza, gente, a gente precisa olhar lá no rótulo. Dá uma olhadinha no rótulo para ver se realmente, é sabor chocolate. Tá, vamos ver aqui o que que tem nessa composição. Olha a lista de ingredientes. O cacau é um dos primeiros ingredientes que está nessa lista. Se for um dos primeiros, é o que está numa quantidade maior. Se for um dos últimos ingredientes da lista de ingredientes, tipo assim, tem um monte de ingredientes antes e o cacau está lá no final, é porque tem um pouquinho só de cacau e tem um monte de outras coisas antes, tá? Então, eu sei que o grande desafio é a gente usar realmente, colocar esse cacau 100% em qual preparação, né? Por causa da questão realmente do sabor. Mas dá para a gente colocar aí, sei lá, batido com whey, dá para a gente colocar num iogurte, dá para a gente fazer preparações aí, uma panquequinha, um bolinho e colocar essa esse cacau, tá? Ajuda também a prevenir trombose, então essa parte de circulação, ele ajuda bastante, e também a prevenir anemia, porque ele contém aí o ferro. Falando na questão de trombose, pensando em questão de circulação, de proteção cardíaca, a vitamina K ela é muito boa, que é uma das vitaminas que a gente encontra no cacau, tá? Então, fica aí a dica para vocês, tá? E por que que a gente gosta tanto de comer chocolate na TPM? Será que comer chocolate na TPM faz bem? Não faz bem?
Então, assim, um dos compostos bioativos lá que eu comentei com vocês é um composto bioativo que ele vai ajudar a formar serotonina, né? Serotonina é esse hormônio do prazer, né? É que a gente se sente bem, que tem essa sensação de bem-estar. E o chocolate, ele é o alimento mais o alimento queridinho das mulheres nesse período, nessa fase da TPM. E isso não é em vão, gente. Primeiro porque tem cacau, né? Ah, Fernanda, mas se o cacau for no chocolate ao leite, que tiver menos que 50%, eu vou ter esse benefício? Não, você vai ter, na verdade, você vai sentir a sensação mais de bem-estar, mas por causa do açúcar do chocolate, não é por causa do cacau, tá? Então, assim, ele tem um impacto positivo, lembra que eu falei, na questão de regular a saciedade, da compulsão alimentar, mas tem que ser realmente o cacau ou chocolate, 50% pelo menos ou mais, tá? Faça um desafio, gente, com vocês. A gente encontra hoje muito nessas lojas de chocolate, tipo Cacau Show, Copenhagen, quadradinhos de chocolate, 85% cacau. É um dos, assim, que tem uma porcentagem maior de cacau, assim, que eu já vi. Tem algumas marcas que têm de 90% cacau, mas não é tão comum a gente encontrar. Mas compre um quadradinho desse. Tentem experimentar e acostumando o paladar de vocês com esse sabor mais amargo do cacau. Não que você precisa consumir só esse chocolate, mas a gente também acostumar o nosso paladar com esse sabor mais amargo é um bom treino também para esse período, para a gente conseguir aproveitar os benefícios aí do cacau e não só ficar comendo o chocolate em si, tá? Mas sim, na TPM, comer chocolate, um chocolate mais amargo, vai trazer os seus benefícios, né? Para ajudar a controlar essa compulsão, ele vai ajudar nessa liberação maior aí de serotonina, vai ajudar numa produção maior de triptofano, que é um outro precursor da serotonina. Então, vai ajudar a regular isso aí nesse período, tá? Mas sempre procurem aí escolher um chocolate que não é o que a gente procura, gente, nesse período, porque parece que a gente quer coisa doce, né? Mas o chocolate amargo, 50% ou mais, vai ser o mais indicado aí para esse período, tá? E aqui chegamos aonde eu quero explicar para vocês aqui. Essa segunda imagem não ficou tão boa, mas eu vou ler para vocês poderem entenderem aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre os chocolates. E a gente olhando, gente, a gente acha que tudo isso aqui é chocolate, né? Dá só uma olhadinha aí. Então vamos lá. A gente tem aqui o chocolate, que é um chocolate amargo. Nesse chocolate amargo, principalmente os que são 60% ou mais, o 50% ainda fica meio a meio, viu, gente? 50% ele não é considerado como chocolate amargo, ele é considerado como chocolate ao leite, tá? Mas os que são 60% ou mais, né, de cacau, a gente vai encontrar esse chocolate que ele é mais intenso e ele é mais amargo. Por quê? Porque ele vai ter mais massa de cacau, ele tem açúcar e ele tem a manteiga de cacau. No amargo, não tem leite, tá? O leite em pó que entra no chocolate ao leite, tá? Então, ele vai ter a massa de cacau, a manteiga de cacau e o açúcar. Então, você encontra ali um pouco ainda do sabor doce, né? Do cacau, do açúcar, no chocolate amargo, tá? No chocolate ao leite, a gente vai ter a massa de cacau, a gente vai ter o açúcar, a gente vai ter a manteiga de cacau e a gente vai ter o leite em pó, tá? Então, chocolate ao leite. E esse aqui, gente, é o que vai ter mais gordura, vai ter mais açúcar, ele tem menos cacau, tá? E o chocolate branco, que não é chocolate. Por que que eu tô falando assim, gente? Porque o que a gente chama de chocolate branco não é chocolate branco, gente, não é chocolate, tá? Por quê? Na composição dele vai açúcar, leite pó e a parte mais gordurosa do cacau, que é a manteiga de cacau, mas não vai a massa de cacau, que é o que a gente fala que tem realmente ali o cacau, tá? Então, assim, não é considerado chocolate. A gente chama de chocolate branco, mas não é chocolate, tá? Nessa segunda imagem, a gente está trazendo aqui para vocês a quantidade. Lembra que eu falei dos antioxidantes que vão proteger as nossas células contra envelhecimento, que vai ajudar ter até um efeito protetor aí contra alguns tipos de câncer, enfim. Então, eu vou trazer para vocês a explicação aqui de qual a quantidade que tem de antioxidante aí, para vocês verem a diferença aí de antioxidantes
por cada tipo de chocolate. Então, o chocolate amargo, a gente encontra 56 a 85% de cacau e a gente tem uma quantidade de 250 a 900 miligramas de antioxidante. Então, tem bastante. No chocolate meio amargo, isso já cai para 170 a 250 miligramas de antioxidantes, tá? No chocolate ao leite, isso vai para cerca de 70. Então, tipo assim, cai muito, praticamente não tem antioxidantes aqui, tá? E no chocolate branco, zero. Então, no chocolate branco a gente não tem antioxidantes. Isso aqui, gente, eu estou trazendo para vocês o quê? Para mostrar que realmente a quantidade de antioxidantes está aonde tem mais cacau, tá? Então, quanto mais cacau tiver nesse chocolate, maior vai ser a quantidade de antioxidantes. E a gente trouxe todos os benefícios aí do cacau, né, para trazer para vocês que realmente a gente pode comer, a Páscoa está chegando, vamos saber como que a gente vai escolher, né, o cacau, enfim, mas também o cacau em excesso, ele tem os seus malefícios. O que que ele pode causar? Já dei uma pincelada para vocês lá no começo. Pessoas mais ansiosas vão se sentir mais ansiosas. Quem tem tremor essencial, é aquele tremor que aquela pessoa ela fica naturalmente sem nenhum problema, sem passar fome nem nada, ela fica com a mão meio que tremendo, tá? Parkinson, pessoas ansiosas, elas vão ter mais, isso vai piorar, tanto o tremor quanto a ansiedade. Mas também causa taquicardia, diabetes, se for consumido no chocolate ao leite, obesidade, se for consumido no chocolate ao leite, tá? O taquicardia não é só no chocolate ao leite. O taquicardia, se você consumir o cacau puro em excesso, ele vai aumentar esse taquicardia, tá? Obesidade, diabetes, ele vai aumentar se você consumir isso na forma de chocolate ao leite, tá, gente? Ou chocolate branco, não é chocolate, né? Excesso de cacau pode causar dor de estômago, enxaqueca. Então, tem paciente que sofre com muito enxaqueca, mas que come também muito chocolate, e isso vai piorar. Pode causar diarreia também, refluxo, alergia. Gente, pensa só que triste você ter alergia a cacau, mas isso pode acontecer. Então, assim, a gente tem que comer, mas tem que comer com moderação. Tanto o cacau 100% quanto o chocolate lá, que a gente quer uma das receitas feitas com cacau, tá? E deve ser evitado por pacientes que têm síndrome do intestino irritável, porque o cacau ele pode piorar, tanto na forma de chocolate quanto na forma aí de comer ele numa forma 100%, tá? Curiosidade sobre o cacau, trouxe algumas aqui para vocês. O cacau, ele tem mais antioxidante do que o vinho. É muito falado sobre a quantidade de antioxidantes do vinho, mas o cacau, ele tem mais antioxidantes do que o próprio vinho, tá? Os astecas e os maias consideravam aí o cacau como uma dádiva dos deuses, tanto que era utilizado como moeda de troca e era mais valioso do que o próprio ouro e a prata. Inclusive, gente, quando eu vi isso, de verdade eu fiquei chocada. Eles faziam a bebida com cacau, colocavam em taças de ouro, tomavam, isso é claro, né, gente? Não era a população comum, né? Era lá os reis, o pessoal da nobreza. Eles tomavam em taças de ouro, tomavam a bebida de cacau e depois jogavam a taça fora, gente. Olha só, queria estar lá só para pegar uma taça, já seria já o suficiente. Então, ele tinha esse poder, né? Ele tinha esse valor aí como moeda de troca. Então, comentei para com vocês aqui que os astecas jogavam, né? Os astecas e a nobreza também, gente, eles tomavam isso, né? E depois jogavam essa taça fora. Era utilizado em cerimônias religiosas, era utilizada como remédio, o cacau era utilizado como remédio. Padres e freiras eram proibidos de comer ou beber algo que tivesse cacau, porque eles consideravam ali que era um alimento afrodisíaco, né? Então eles eram proibidos, eles não poderiam consumir, tá? O cacau, ele é uma fruta que ele é aproveitado integralmente, tanto a casca, quanto as sementes, quanto a farinha. Então, a gente tem subproduto de cacau de todas as formas, inclusive o nibs de cacau é uma desses subprodutos aí do cacau. E o cacau, ele é muito consumido aí como alimento afrodisíaco e também aí para relaxar, para diminuir o estresse, né, gente? Então, a gente come aquele chocolatinho lá. Qual a quantidade que eu posso comer durante o dia de chocolate amargo? Então, de uma forma geral, gente, a gente fala que 30 gramas, isso é muito falado. Porém, a gente tem que ter cuidado,
Por quê? Não é 30 gramas e todo mundo pode comer 30 gramas aqui de chocolate por dia? Eu gostaria muito de falar para vocês que sim, mas dependendo da fase que você está de tratamento, não seria indicado. Então, tem muitos dos nossos pacientes aqui que eles consomem aí 10, 15 gramas de chocolate por dia, fazendo o que a gente chama de lei de compensação. Então, come chocolate, treina. Ou come só o chocolate no dia que vai treinar. Então, a gente também tem que ter muita sabedoria aí quando a gente vai colocar aí esse chocolate para o consumo diário, tá? Mas, de uma forma geral, o que os estudos demonstram é que 30 gramas de chocolate amargo por dia traria benefícios, mas a gente tem que avaliar cada caso aí e usar essa lei da compensação. E com a chegada da Páscoa, o que eu queria falar para vocês é assim: gente, a gente vai ganhar chocolate branco, chocolate amargo, chocolate ao leite e tudo bem. A gente precisa ter moderação. Não é para comer tudo de uma vez, vocês sabem disso. A gente tem que ter ali um controle do que a gente está consumindo, tirar tudo das embalagens ali do ovo de Páscoa, quebra esse chocolate, guarda nas embalagens, não precisa deixar fácil lá dando sopa, e vai comer um pedacinho, come ali 15 gramas, usa no dia ali como pré-treino, né? Então, pega 15 gramas ali de chocolate, come e vai treinar. Então, ele é bem legal você estar utilizando aí como um pré-treino ou usar depois de uma refeição. Nunca é interessante a gente comer o chocolate sozinho, porque você vai acabar absorvendo mais desse açúcar e dessa gordura que você está consumindo, tá? Gente, eu acho que do cacau e do chocolate, acho que era isso que eu queria falar para vocês. Então, vai fazer um tempo que eu queria falar, fazer essa gravação e trazer para vocês, compartilhar com vocês essa história do cacau, tá? Toda Páscoa é sempre a mesma coisa, vocês sempre me perguntam, ficam com dúvida, a gente sempre manda para vocês aqui. Vocês sabem que dentro da minha conduta eu não proíbo nada, a gente pode comer um pouco de tudo, desde que seja com moderação, com sabedoria, entendendo em qual momento do tratamento você está, né? E também lembrando que, gente, a Páscoa não é só chocolate, né? A gente precisa também usar essa data aí para a gente poder confraternizar com a nossa família, para a gente poder lembrar ali, na verdade, do verdadeiro significado, né? Então, é por isso que eu trouxe para vocês essa imagem com essa frase, porque tem toda uma simbologia, aí a gente fala de chocolate, a gente fala de coelhinho, enfim, mas existe uma simbologia religiosa, que é uma coisa que eu acredito, e eu sei que a grande maioria dos nossos pacientes também, que é o significado religioso também, que eu acho que é o mais importante da gente lembrar, e aproveitar essa data para a gente poder confraternizar realmente com aquelas pessoas que a gente ama, comendo chocolate, né? Então aproveita aí se você ganhou chocolate, compartilha, quebra ali com todo mundo, para todo mundo comer junto, enfim, e também usar isso também para a gente confraternizar e lembrar, na verdade, de verdade, o verdadeiro significado dessa data. Tá bom, gente? É isso, um grande abraço para vocês e uma feliz Páscoa. Aproveitem, aproveitem bastante com sabedoria. E acho que era essa a mensagem que a gente gostaria de trazer para vocês aqui com esse assunto do cacau. Até mais.